Eita porra, chegou o Enem agora, né? Nossa, o que eu vou estudar, hein? O que eu preciso de estudar? Tu tá aí igualzinho uma granada, vai ficar sem pino. Bom, galera, é o seguinte, você tem que lembrar que, primeira coisa, a prova do Enem tem mudado muito aí nessas últimas etapas, né? Nesses últimos anos. Então, a gente tem que levar em consideração algumas estatísticas. Por exemplo, ecologia continua sendo o carro-chefe das questões de biologia, né? Então, se você domina um pouquinho aí sobre biomas, ecossistemas, relações ecológicas, né? Cadeia alimentar, desequilíbrios ecológicos e poluição, você está mais ou menos por dentro do que é abordado nessa temática de ecologia. Mas a gente não pode esquecer, né, que nos últimos anos tem aparecido muitas questões de fisiologia. Já é um tema mais espinhoso de biologia, mais complexo. Então vale a pena aí, né, você revisar um pouquinho sobre as funções de cada sistema no organismo animal, lembrar um pouquinho sobre os principais órgãos que compõem esses sistemas, isso também vale muito a pena. São os dois temas de biologia que mais têm sido abordados nas últimas provas, mas não se esqueçam que ecologia ainda é o carro-chefe das questões. No mais, lembrar sobre doenças, patologias, né, viroses, bacterioses, conhecer um pouquinho sobre a natureza dos seus vetores, né? A gente tem aí uma gama de doenças que são transmitidas através de picadas de insetos, e aí você deve associar isso com a questão, né, de países tropicais que favorecem a reprodução, né, associar isso com bolsões de miséria, com países subdesenvolvidos, com falta de saneamento básico, tudo isso está associado e é tema para ser contextualizado numa questão. Biologia costuma sempre aparecer alguma questão que fala sobre grupos vegetais, então você saber separar, né, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, conhecer um pouquinho da característica de cada uma dessas plantas, né, das características. Vale lembrar um pouquinho também sobre bioquímica, né, gente? Saber diferenciar o que é um carboidrato, né, os açúcares, o que são lipídios, óleos e gorduras, o que são proteínas, né? Hoje em dia é uma moda muito grande de suplementos à base de proteína. Então, por que eu tenho que comer proteína? Qual que é a função de aminoácido? São temáticas que fazem parte do nosso cotidiano e o Enem tem abordado, tem abusado desses temas aí nos últimos anos. Então vale a pena ficar atento a isso. Mais sobre evolução, saber diferenciar darwinismo de lamarckismo, né, é algo que é importante. E um tema que vem tomando espaço também nas questões de biologia nas últimas provas é genética, né, considerando a parte genética biomolecular, que é falar de DNA, transgênicos, né, manipulação de genes, e ao mesmo tempo a outra parte que é genética mendeliana, você conhecer um pouquinho sobre as leis de Mendel e inclusive saber interpretar heredograma, né, aquela famosa árvore genealógica. Isso aí é algo que sempre tem aparecido também. Outros temas de biologia são cobrados de forma muito aleatória de uma prova para outra, né? Você conhecer os 5 reinos dos seres vivos e saber caracterizá-los adequadamente. E o mais importante numa situação dessa é você levar em consideração que a gente está na reta final, então assim, não dá para você simplesmente deixar, né, a sua ansiedade te dominar e simplesmente se apavorar e querer de repente achar que você consegue estudar tudo isso da noite para o dia. Então vale você ir atrás de resumos, né, de tópicos, rever provas mais recentes, tudo isso aí vale a pena, mas que fique bem claro, né, que isso tem que ser feito aí alguns dias anteriores às datas das provas. Na véspera da prova você merece um descanso aí, né, esquecer disso, se concentrar porque você vai fazer bem feito lá no outro dia. Ir lá e fechar com chave de ouro, sem granada. Um abraço, até mais, valeu!